Olá, estamos começando mais um episódio do Gestão em Foco by Renz Software. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para você que é empresário, não querendo, né, que sua empresa esteja em situações difíceis, mas pode estar acontecendo, e é justamente por isso que nós vamos falar hoje sobre medidas legais para empresas em dificuldade financeira. Vamos falar sobre negociação, alongamento de dívidas e recuperação como estratégia, não como fracasso. E para isso, nós temos aqui um especialista conosco aqui à mesa, Dr. Roger Kuhn. Dr. Roger, que é advogado, especialista em direito empresarial. Seja bem-vindo, Dr. Roger. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, Daiane. O prazer é nosso. Já vamos começando logo com dúvida, né? Porque a gente sabe que esse é um assunto que pega muito sério, né, nas empresas, em muitas empresas, e em períodos de crise, principalmente, né, no país inteiro, muitos são pegos de surpresa. Então, vamos começar aqui com a primeira pergunta, Dr. Roger. Por que tantas empresas entram em dificuldade financeira hoje em dia? Bom, Daiane, isso é uma dúvida que assola de todo mundo, né? Porque a gente hoje em dia está vivendo num mundo capitalista em que, naturalmente, negócios são feitos em que algumas pessoas ganham dinheiro em alguns lados e outras perdem dinheiro em outros lados. Então, assim, há uma ciclicidade, vamos dizer assim, de um movimento econômico em que é natural que as empresas se desenvolvam, se alavanquem, cresçam. Geralmente as empresas começam através de motivação dos empresários, e o empresário vai ali e joga toda a sua energia, trabalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, enfim, dá a sua vida para formar um negócio. O negócio ele vai acontecendo com o tempo. O negócio começa a dar certo e o empresário normalmente começa a sentir a necessidade de diminuir um pouco o seu ritmo e, com isso, coloca outras pessoas para poder fazer aquele serviço que ele fazia. Então, ele começa já a passar a responsabilidade e aumenta o custo dele também com essas outras pessoas. E com o passar do tempo, a empresa crescendo, o balanço da empresa fica bom, o score da empresa fica bom e começa a surgir a possibilidade da empresa buscar crédito no mercado, tanto para poder fazer investimentos para melhorar ainda mais a empresa crescer ainda mais rápido, como também para a empresa conseguir adquirir outros produtos, melhorar a qualidade do seu produto, enfim, ter um capital de giro maior. Então ele começa a ter acesso a vários tipos de crédito. E muitas vezes há uma destinação equivocada do crédito, há um mau planejamento sobre a utilização desses créditos. Então, essa ciclicidade que ela já é estudada, já é revelada em diversos livros, por diversos estudiosos aí, ela acaba sendo uma coisa natural das empresas entrarem em crise. A questão toda é como lidar com esses momentos de crise. Hoje nós estamos num período em que a alta de juros acaba acelerando os processos de crise, porque os bancos, nesse processo de oferecer crédito, estão oferecendo crédito, mas com juros muito elevados. Então as empresas que não estão preparadas para assumir essa responsabilidade de um pagamento de juros tão alto, acaba também sofrendo bastante lá na ponta. Então, assim, tudo isso gera um processo que a gente chama de um processo virtuoso em prol da crise financeira, né, da empresa, crise empresarial. E ali a gente precisa de ter ciência de como tratar essa doença, vamos dizer assim, que é a crise financeira. Né? Então, assim, existem hoje mecanismos legais que foram criados ao longo do tempo, justamente porque é algo que é reconhecido e não é o empresário que acha que é só com ele que está acontecendo aquela crise, ele não é o primeiro e não será o último a passar por isso, mas há soluções, né? Há remédios para serem utilizados. Então, a ideia hoje é até a gente tratar um pouquinho sobre isso, quais seriam essas medidas para poder a gente trazer clareza, né, para quem está nos assistindo. Como remediar, mas não só como remediar também, né, Roger? Porque Sim. O mais importante que remediar é você se precaver, né? De Exatamente. ter que chegar numa situação como essa. E foi interessante você trazer que você trouxe meio que uma linha do tempo, né? De como que vai acontecendo o crescimento da empresa até que ela chegue num momento em que ela vá buscar crédito e possa acabar se afundando aí nesses juros, né? Você falou sobre a empresa não estar preparada para juros altos.
Mas esse preparo, ou falta de preparo, eu acredito que ele esteja relacionado a também má organização, má gestão. Concorda, Sim, Roger? com certeza. Normalmente, a crise financeira ela decorre de algum momento de má gestão. Não que a pessoa seja um má gestor, mas pode acontecer de ter passado em branco algumas decisões que eram cruciais, de ter perdido algumas oportunidades de negócio, de às vezes não estar tão dentro do negócio e acabar perdendo o controle sobre a equipe, acabar perdendo o controle sobre o fluxo de caixa. Então, muitas vezes esses momentos de relapso na gestão, no controle da empresa, acaba podendo gerar consequências que são graves, né? Então, assim, o acompanhamento empresarial, ele precisa de ser feito com muito cuidado e de forma constante. Não adianta a gente ter uma empresa e deixar ela só na mão de outras pessoas sem analisar o que está sendo feito, porque muitas vezes as pessoas não sabem qual é o segredo do negócio para o negócio ser rentável, para o negócio se manter vivo e saudável, né? Então, precisa de ter um acompanhamento, esse é o primeiro passo. O empresário que não acompanha o seu negócio está fadado a que seu negócio acabe, então ele precisa de ter controle, ele precisa de ter métrica, ele precisa de conseguir ver, mesmo que ele não esteja no dia a dia da empresa, às vezes ele é um investidor, às vezes ele aportou recursos para outras pessoas gerirem, mas ele precisa de estar acompanhando aquilo ali no dia a dia para não deixar perder o controle, porque se perder o controle da gestão, qualquer juro é caro. Pode ser um juro de 0,5% ao mês, mas ele pode ser caro, porque a empresa que estiver tendo prejuízo na sua atividade, ela não consegue pagar nenhum juro. Então, ele precisa de ter o controle de custos, saber o que está comprando, o que está gastando, por quanto que está vendendo, saber os tributos, enfim, uma série de aspectos que ele precisa de lidar para poder ter a empresa sob controle e não entrar em crise. São muitos pontos, né, que o empresário tem que se atentar. A gente está vivendo e temos falado muito aqui no nosso podcast sobre reforma tributária, tem outras questões acontecendo, estamos em ano eleitoral e as coisas se complicam. E assim, fica difícil para o empresário também saber que rumo tomar, né? Sim. Mas justamente por isso que a gente está aqui, para poder trazer informações, esclarecer, né? Trazer lucidez para você que nos acompanha. E assim, errar, todos nós estamos passivos de erro, ainda mais quem tem uma empresa, né? Porque são muitas questões para lidar de uma vez só, são muitas pessoas também com quem lidar. E não é que você erre porque você não tem a competência necessária para isso, não. É porque muitas vezes acaba que o empresário ele vai por aquela expertise dele, né? Sim. E ele acaba focando mais ali. Mas a empresa ela é formada por diversas áreas. E precisa olhar para todas, né, Roger? Sim, hoje em dia não existe mais o empresário só por instinto, né? Muitas vezes... O empresário do feeling. Não, eu tô sentindo que o meu negócio vai dar certo e tal, não, vamos esperar que é uma onda que tá passando e tal, não. Ele tem que estar lidando com números, ele tem que saber ter assessorias que possam lhe auxiliar, ter contador de confiança, ter acompanhamento jurídico também para a hora das decisões cruciais, ele precisa de tomar cuidado quando ele vai tomar crédito. Não é que crédito seja ruim, muitas vezes o crédito pode auxiliar bastante a empresa, mas o que eu falo é porque a empresa ela tem que tomar cuidado quando ela faz qualquer tipo de negócio. E o endividamento, ele é um negócio que tem o seu risco para os dois lados, tanto para o lado de quem está emprestando o recurso, como também para quem está tomando. Então, a pessoa precisa de se preparar, se organizar, planejar direitinho para poder ele tomar o crédito certo. Né? Ele não pode pegar crédito de capital de giro para fazer investimento, ele não pode pegar recursos que sejam para investimento e destinar para despesa particular, ele não pode pegar um crédito empresarial e destinar para comprar um imóvel próprio para ele viver, enfim, o empresário ele tem que lidar de forma muito profissional com o seu negócio. Não adianta ele querer ser um empresário amador, que hoje em dia não tem mais espaço para isso. Verdade. Então, a gente precisa de lidar com o negócio de forma profissional, gerindo a empresa de forma profissional, lidando com as pessoas, lidando com os tributos, lidando com fornecedores, lidando com os clientes. Tudo isso de forma integrada e visando sempre o lucro da empresa e a manutenção dos projetos que a empresa planejar. Ótimo. Agora nós vamos passar para o nosso segundo bloco aqui, nosso segundo tópico, que são os primeiros sinais de alerta. Roger, quando uma empresa começa a perceber que está em dificuldade, qual é o primeiro sinal de alerta?
Bom, primeira coisa, eu falo que um dos grandes erros do empresário brasileiro é ele começar um negócio investindo tudo sem deixar um capital de giro, né? E achando que o giro do negócio dele ali já vai formar um capital de giro para ele. Então, isso é muito, muito errado, né? O empresário que ele começa já o seu negócio sem um capital de giro para poder ele ter ali as emergências dele de um capital próprio, não depender de um capital de terceiros para poder ele girar o seu negócio, ele já está com um sério risco de não dar certo. O percentual de empresas que não avançam por conta disso é muito alto. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente precisa de prestar atenção no que a empresa... de como que está sendo o fluxo de caixa da empresa. A empresa está precisando toda hora de crédito emergencial, ela está precisando toda hora de entrar no cheque especial, vamos dizer assim, ele está precisando toda hora de pagar juros porque não está conseguindo pagar as contas da empresa no prazo que foi contratado, né? Ele está conseguindo pagar os boletos dele na data do vencimento. Como é que está sendo isso? Os recebimentos dele... ele está sendo bem controlado para ter um controle de inadimplência. Então, essas situações, assim, quando você passa a ter um descontrole financeiro ao ponto de você precisar de pagar juros para poder manter o funcionamento da empresa, esse é um primeiro sinal de alerta. A empresa, quando ela começa a ter que depender de capital de terceiro para poder manter as despesas correntes da empresa, já é um sinal de alerta em que a empresa precisa de tomar cuidado e, olha, vamos parar, vamos olhar, vamos ver o que a gente precisa fazer para que isso pare de acontecer de forma imediata. Ah, não, vamos liquidar alguma coisa, vamos fazer uma entrada de caixa, vamos diminuir o nosso estoque um pouco, vamos vender alguma coisa particular para injetar mais um recurso na empresa, para não depender de recurso de terceiro, para não ter que pagar juro desse capital de giro. Enfim, isso já é um cenário que a gente precisa de parar, olhar para dentro e ver algumas alternativas. E aí, nesse caso, esse cenário que você descreveu, que seria uma crise também, né? É uma crise controlável, né? E aí eu queria que você trouxesse aqui a diferenciação para a gente entre o que seriam crises controláveis e o que seriam crises irreversíveis. Então, vamos lá. Primeiro, na crise controlável, a empresa está operando, a empresa está comercializando os seus produtos, ela está conseguindo comprar, está conseguindo vender, mas ela está com aquela dificuldade, pagando conta com 10 dias de atraso, 15 dias, 20 dias de atraso, enfim, está ficando ali sempre no limite. Então, ela está tendo faturamento, mas ela está atrasando, mas ela tem como negociar. Então, essa aí é uma crise controlável. O negócio dela está funcionando, o que precisa, talvez, é de um ajuste de fluxo. Ah, não, eu tenho que diminuir o meu prazo aqui na venda para poder eu conseguir negociar um prazo maior na minha compra. Enfim, ajustar para poder ele conseguir tratar isso de forma saudável. Já quando é uma crise irreversível, eu falo que é quando ele já, por conta dele não tá tendo produto para ser oferecido, aí ele perde o mercado, o cliente para de ir na empresa dele. Quando, é igual a gente sempre fala assim, supermercado de prateleira vazia tá quebrado, porque se o cliente vai atrás de um arroz no supermercado e não acha um arroz, a título exemplificativo, ele não vai comprar as outras coisas ali, ele vai sair e vai atrás de um outro lugar que tem o arroz, que tem o óleo, que tem tudo. O outro pode até ter o óleo, pode ter tudo, mas se ele não tiver o arroz, por exemplo, ele não vai comprar. E aí ele não volta mais. Então, assim, você não pode perder o cliente por falta de produto básico da empresa. Sim. Então, quando você deixa de perder, você começa a perder mercado, quando você já tem uma estrutura comprometida, eu vou ter que fechar meu ponto e vou ter que passar a vender do meu carro porque eu não estou conseguindo mais manter o aluguel, fui despejado, enfim, quando está tendo esse tipo de crise que já você não tem mais onde operar, você não tem mais o mercado, não tem mais o cliente e já está com a credibilidade totalmente abalada, essa crise a gente fala que já é irreversível. Aí o melhor é você começar do zero de novo, se organizar, talvez voltar para o mercado de uma outra forma, planejar direito um retorno para o mercado de forma estruturada, para você não passar por essa situação. E aí a pessoa chegou a esse ponto, Roger, né, numa situação de crise irreversível. O conselho que você acabou de dar, começar do zero novamente.
Mas essa pessoa, ela já não tinha estrutura antes, ela não tinha o conhecimento necessário, senão ela não teria caído nessa situação. Então, para essa segunda chance que ela possa se dar, né, dar a si mesma, a própria empresa, quem que você recomenda que a pessoa procure? Olha, eu sou muito fã do trabalho que o Sebrae realiza, tá? Assim, eu acredito que o Sebrae, as pessoas às vezes não dão o valor que ele precisa, mas ele tem condições, ele tem estrutura para atender muito bem quem está querendo empreender. Com qualidade, porque aí você consegue ter consultores de diversas áreas de forma subsidiada, para você conseguir empreender de uma forma, vamos dizer, inteligente. Então, você vai estudar o seu mercado, vai verificar qual o capital que você precisa para você começar aquele negócio, vai estudar o produto que você vai vender, vai estudar qual que é o seu cliente, o que seu cliente quer, vai estudar o marketing, vai estudar a forma de atendimento, a experiência que você vai oferecer para o cliente. Então, tudo isso você consegue se você planejar direitinho com a ajuda. O Sebrae é um local que oferece isso tudo de forma subsidiada. Então, eu sugiro, né, que as pessoas procurem mais o Sebrae para poder ter esse acompanhamento profissional. Então, quando a gente fala, né, do Sebrae, é porque eles dão lá consultorias diversas, através de profissionais qualificados, de forma subsidiada, e ali você consegue planejar melhor o seu negócio. E negócio é planejamento. Hoje em dia, se você conseguir planejar, você conseguir estruturar bem, você vai longe. Verdade. E um excelente conselho, né? Nós também, Rensoftware, assinamos embaixo com essa recomendação. Sebrae é, sim, um lugar de encontrar conhecimento, né? De encontrar a base que você precisa, caso você tenha chegado numa situação como essa, que eu espero que não, né? Como a que foi descrita aqui, mas acontece, a gente sabe. Ou se você está querendo começar ainda, né? E acompanhar também canais, podcasts, outras fontes de conteúdo. Estudar é necessário, não tem como você fugir, né? Antigamente se pensava, vou estudar, termino o ensino básico, faço uma faculdade, pronto, acabou. Não preciso mais. O advogado já sabia que isso não dava, né, Roger? Sim. Porque continua estudando até o último minuto da vida. Mas o empresário também precisa adquirir essa cultura. A gente tem visto cada vez mais forte isso, que a cultura de lifelong learning, né? De aprendizagem continuada. Não dá para parar. As coisas vêm mudando de uma forma muito rápida. As informações chegam também de forma muito rápida. O mercado tem mudado de forma muito rápida. Então, quem não estiver estudando, não estiver preparado, vai cair numa situação dessa de crise irreversível, né? Exatamente. Eu falo o seguinte: qualquer pessoa, ela imagina... quando você fica doente, você imagina que você vai em um médico e você imagina que esse médico seja aquele cara que está sempre buscando se atualizar. Está sempre estudando, está sempre se atualizando. Então, quando você vai tratar uma doença, você vai atrás de quem está se atualizando, quem está estudando para aquilo. Hoje em dia, não tem mais espaço para você ser empresário e você não se manter atualizado. Se você não estiver se atualizando, você não vai ser o melhor da sua área. E hoje em dia não tem espaço para gente ruim no mercado. Você tem que ser bom, você tem que estar entre os melhores, você tem que ser o melhor da sua área, você tem que ser reconhecido por aquilo para você conseguir ter sucesso. Então, você precisa de fazer além do básico. Você não adianta mais ter só o feeling, vou colocar 100% aqui, vou comprar por 10, vou vender por 20 e vou ter dinheiro. Então, não assim, funciona mais. Não funciona mais assim. Então, você precisa de ter uma expertise em diversas áreas para você conseguir avançar, para você conseguir crescer, né? Então, senão é jogar dinheiro fora, é investir num negócio e o negócio não dá certo. Dinheiro e tempo, né, Roger? Exatamente. Porque se leva muito tempo para se construir uma empresa, né? Nós vamos falar agora, vamos partir para o terceiro bloco, falar sobre medidas extrajudiciais e negociação preventiva. Mas antes, eu gostaria de pedir para o pessoal da produção colocar aqui do lado, não sei se já tiver, nosso QR Code nas suas redes sociais. Já tá aqui, tá bom? Por que é importante você nos seguir nas redes sociais? Aqui tá o nosso perfil do Instagram. Porque é por lá que a gente divulga, né, os nossos movimentos, eventos, palestras, sejam realizadas pela própria Rensoftware, seja realizado com parceiros. Inclusive, Sebrae também, a gente faz parcerias com eles.
Roger está aqui na posição de advogado hoje, mas também é o presidente da Seara e que também, né, nós somos associados, fazemos parte também dessa associação. E lá a gente também comunica quando que vai sair cada episódio, qual é o assunto, para que você possa selecionar aquele que é mais importante para você no momento. Mas eu recomendo, obviamente, que você assista todos, porque tudo aqui é importante para você que tem empresa ou que está pensando em construir uma, tá bom? Então vamos lá para o bloco 3, Roger. A próxima pergunta, antes de falar em recuperação judicial, queria saber se existe um caminho anterior mais simples. Eu falo que eu, apesar de ser advogado e sobreviver da justiça, vamos dizer assim, eu falo que sempre tem que ser tentado uma solução extrajudicial. A gente só tem que procurar a justiça quando for a última alternativa. Então, a gente, hoje em dia, né, a gente já tem visto um crescimento grande na procura por medidas alternativas de solução de conflitos, que a gente chama. Então, a gente sempre procura, em relação a questões de endividamento, né, a gente fala que tem muitas possibilidades, a gente consegue renegociar, né? Desde com os trabalhadores, desde com bancos, desde com fornecedores particulares, enfim, conseguir, às vezes, negociar até com seus clientes que estão com inadimplência com você conseguir negociar para casar algumas soluções em conjunto. Então, existem caminhos de você fazer isso. O que muitas vezes é necessário é que o empresário vá atrás de ajuda. Não tente resolver tudo sozinho, porque às vezes existem alternativas legais que você pode sugerir para o seu gerente do banco, ou que você pode sugerir para o seu funcionário, ou que você pode sugerir para o seu fornecedor, no sentido de alternativas, de estratégias diferentes de negociação, para você tentar readequar o seu caixa com o que você precisa com as suas obrigações de pagamento. Então, às vezes, fazendo um replanejamento do seu endividamento, fazendo um replanejamento, uma renegociação de contratos com quem você tem obrigações a pagar, você muitas vezes já consegue solucionar os problemas, né? Então, a gente tem que procurar medidas extrajudiciais para poder evitar de procurar o judiciário por qualquer coisa, porque o judiciário hoje em dia é demorado, custa. Então, assim, a gente precisa de tentar achar alternativas. Se não conseguir achar alternativas, existem daí medidas judiciais que a própria lei traz para a gente para poder auxiliar também quem passa por momentos de crise. Ô Roger, você falou sobre a pessoa procurar ajuda, né? Às vezes, porque aqui a gente precisa lembrar que nós falamos tanto para empresários, né, que têm empresas maiores, quanto para aqueles que estão ainda lá no comecinho, né? E às vezes não tem também nem o conhecimento necessário para saber a quem recorrer, onde encontrar essa ajuda. Você teria alguma recomendação para caso de ainda não quero mexer com justiça? Pode ser que eu vá parar nessa situação, mas o que eu posso fazer para evitar? Quem que vai me orientar? Então, primeiro, pode ser feita uma primeira conversa direta com os próprios credores, né? Com o banco, com tudo. Mas muitas vezes são apresentadas alternativas que não são as suficientes para sanar. Porque eu falo que é o seguinte, não tem diferença em você estar devendo 10 mil reais ou você está devendo 1 milhão de reais. Se eu não estiver no Serasa por 100 reais, uma conta de água que ficou vencida, ou você tiver com uma inscrição no Serasa de 1 milhão de reais, você vai ter crédito negado de qualquer jeito. Então, assim, eu sou adepto da questão de solução integral do problema. Não adianta, para mim, resolver uma ponta do problema e deixar uma outra ponta sem resolver, porque dali você vai... Login contamina, a parte que ficou sem resolver vai contaminar de novo a parte que foi resolvida e vira uma bola de neve de novo. Então eu sou sempre adepto da solução integral. Então eu sou adepto de chamar todo mundo para uma conversa em conjunto, explicar para todo mundo, ser claro com as pessoas e falar, olha, eu estou em uma situação complicada e eu preciso de um auxílio de vocês. Quando vocês precisaram de mim, eu fui cliente de vocês. Agora eu preciso que tenha uma visão diferente, tenha empatia por parte de vocês. Nem sempre se encontra, mas existem casos em que que encontra essa alternativa. Então, assim, primeira coisa, tentar resolver sozinho. Mas eu acho que
precisa de tomar cuidado para não resolver uma ponta e deixar a outra descoberta. E aí se a pessoa, eu não quero resolver sozinho, eu quero uma ajuda, e é o que é o mais indicado, é você procurar, de fato, um advogado. Porque o advogado, ele vai saber te explicar as consequências de cada tipo de negociação, saber te explicar os contratos de renegociação que forem elaborados, os aditivos, entendeu? Então, assim, um advogado, ele consegue te orientar. Então, eu oriento sempre, né, as pessoas a terem procurar um advogado de confiança para poder se orientar, para poder ter um acompanhamento, às vezes ir no banco junto, às vezes chamar os funcionários para conversar, às vezes chamar os clientes para conversar, ou os fornecedores, para poder você conseguir uma solução completa, né, por inteiro do problema. Não só, vou renegociar um contrato aqui com o banco. renegociou, mas o banco deu ali 3 meses de carência. Daqui 3 meses, o restante das suas dívidas vão estar já resolvidas? Você vai conseguir adequar para o seu fluxo? Se não conseguir, daqui 3 meses você vai ter de novo problema. Então não adianta, não é uma solução que contempla o que você precisa. Então precisa de ser feita uma análise mais global, e o advogado é a pessoa correta para orientar isso. Maravilha. Muito boa explicação, Roger. Acho que ficou claro, né? Ficou claro aí a parte do que você falou, de não cobrir uma ponta e deixar a outra descoberta, né? Resolver um problema, mas criando outro. E agora, eu gostaria que você explicasse como que funcionam. Beleza, fui lá, tentei as vias extrajudiciais, mas não funcionou. Agora eu preciso recorrer. Como funciona na prática as negociações, aliás, ainda não vamos chegar lá, nas judiciais ainda não, mas na prática as negociações extrajudiciais são essas que você falou. Você vai lá no banco, você negocia com o seu credor, né? A coisa não deu certo, você vai passar para a segunda situação. E aí, eu gostaria de saber que tipo de dívida pode ser alongada em processo. Então, tem desde dívidas bancárias, né? Hoje em dia, por ser algo que é comum no nosso dia a dia, o Estado brasileiro, assim como a grande parte do mundo, ele entende que as empresas são uma situação, um instituto que precisa de ser preservado, ter tentado preservar. Por quê? Empresa é uma fonte de emprego, é uma fonte de renda para outras pessoas, é importante para a economia que existam as empresas funcionando, porque fazem a economia girar, então ela pega o dinheiro aqui, distribui, passa para frente, enfim. Então é importante isso também. E também as empresas pagam impostos, né? Então, por conta disso, a gente fala que a gente tem um princípio nosso, que é o princípio da preservação da empresa. Então, em razão disso, foi sendo criado legislações para poder trazer essa preservação. Então, hoje nós temos medidas judiciais, ou medidas legais, já previstas já há mais de 30, 40 anos, que já vêm auxiliando as empresários, quem empreende, em fazer as suas renegociações. Então, tem desde alternativas para juntar bancos, tem alternativas junto a trabalhadores, tem alternativas junto a credores. Então, tudo isso pode ser tratado através de medidas legais, né? Através de medidas... então, tem ações de alongamento de dívida, tem ações de revisão de contrato, tem ações, às vezes a medida é se defender de uma execução judicial. Então, assim, existem algumas alternativas para poder você procurar renegociar a sua situação. E existem medidas que são mais complexas, né? Que aí são casos de recuperações judiciais ou extrajudiciais que já são um pouco mais complexas, mas que também são alternativa quando há um agravamento da situação do empresário. Ótimo. Mas tudo, né, Roger, que você falou até agora, exige planejamento e projeção financeira, né? Não dá para ficar fora disso, correr disso, né? E aí agora, eu sei que você, como advogado que atende, né, advogado empresarial, você acompanha diversos casos, diversas situações, e a gente sempre procura deixar claro aqui, como você atende vários clientes, a gente em momento nenhum quer expor nenhum cliente. Mas existem situações que a gente pode comentar, né? Então, dentro dessas situações, eu gostaria que você dissesse aqui pra gente quais são os erros mais comuns
que você vê empresas cometendo nesse momento? Então, ao longo do tempo aí, a gente já passou por muita gente em situações bem complexas. Eu falo que o maior problema, o erro mais comum que acontece é o empresário ele perder a liquidez dele. Então, o que normalmente é feito? Quando ele começa lá aquele ciclo que a gente falou, aquela linha do tempo que a gente falou lá no início, né? Que ele vai e tal, de crescimento, trabalha muito, e aí a empresa cresce, ele começa a ter acesso, assim, a empresa está dando lucro, e aí, ao invés dele fortalecer o caixa da empresa, muitas vezes não, agora eu posso me dar ao luxo de ter um carro melhor, então eu vou lá e compro um carro. Só que se ele tinha condições de comprar um carro, vamos dizer, de 150 mil, o banco vai falar assim, não, você compra você dá 150 mil de entrada e eu te financio mais 150, você compra logo um de 300, ao tanto que é melhor você já ter logo um carro, um melhor, uma caminhonete ou um carro utilitário aí grande e tal. Aí o empresário a parcela vai dar tanto, essa parcela com o lucro que a empresa está dando, eu consigo pagar, vai caber. Aí ele vai lá e compra um carro melhor do que ele poderia. Sim. Aí tá. Aí ele vai, não, eu tô morando de aluguel, preciso comprar uma casa para mim. Beleza, é normal ter a pessoa querer. Só que aí a empresa deu condições para ele dele comprar uma casa de 500 mil. Aí ele vai lá no banco, o gerente vai falar assim, não, mas como você tem a empresa te dá uma receita muito boa, você pode comprar uma casa de 1 milhão, e aí você financia esses outros 500 mil, e aí vai ter uma outra parcela, cabe dentro do que você tá lá na empresa. Aí ele vai, não, realmente, eu trabalhei tanto, eu mereço. E aí vai lá e compra um imóvel mais caro do que ele poderia. E aí ele começa a pagar juros sobre isso, né? E hoje em dia o juro não tá barato. Então, assim, na hora que... Aí o que acontece? Quando chega lá na frente, que ele precisa de fortalecer o caixa, porque ele passou a tirar de dentro da empresa e da manutenção dele, porque aí um carro mais caro tem um custo mais caro de manutenção, uma casa mais cara, ela tem um custo de manutenção mais cara. Então, na hora que vai agregando isso tudo, aí a empresa vai começar a ser sugada, porque ele começa a ter que tirar mais recursos da empresa do que ele normalmente tirava. Aí ele começa a tirar o capital de giro da empresa, começa a diminuir o estoque dele, começa a diminuir a qualidade do produto que ele vende. E aí ele começa a ter que pagar a prestação todo mês daquilo ali, ele vai diminuir o prazo dele, aí diminui as vendas, aí ele não consegue, enfim, começa a ter um ciclo que ele, muitas vezes, se ele não tiver preparado, é aquilo que eu falo, se ele não tiver preparado, ele pode começar a ter a crise financeira. Sucumbir no meio disso tudo, Exatamente. Né? É muito arriscado. E aí começa a pegar crédito no desespero, começa preciso pagar essa conta aqui hoje, vai lá no banco, o banco não, eu te ofereço, tá aqui um crédito, tá aqui o dinheiro tá disponível na sua conta. Aí ele nem olha o contrato, nem vê quanto de juro que o banco tá pensando, que aí ele pensa, não, eu vou vender, vai entrar para mim um dinheiro semana que vem, e eu já venho e pago. Aí vai lá e entra, quando ele assinou um contrato com juro de 4% ao mês, de 5% ao mês, e aí ele vende o produto, não entra o dinheiro do jeito que ele estava imaginando, já tem outras dívidas, aí ele vai, não paga aquele juro alto, não, eu vou pagando as parcelas. E aí vai virando... tudo errado aí, né? Tá tudo errado. Ele vai atrás no impulso porque tá desesperado, ele não observa ali o juro que ele tá pagando, ele vai se afundar ainda mais. É tudo na base do desespero, sem planejamento. Exatamente, por isso que eu falo. Empresa que não planejar na hora de fazer o endividamento, se ela não tiver não, eu vou pegar esse dinheiro com esse objetivo, não, vou comprar um carro, mas é um carro que ele vai me conseguir dar um retorno X, porque eu vou usar ele para isso, vou usar ele para aquilo outro. Não, eu vou comprar uma casa, mas essa casa tá dentro já do que eu estava esperando, eu não vou tirar nada da empresa, eu já juntei um recurso para poder dar uma entrada significativa, enfim. Ele tem que se planejar para poder ele não ter que começar a sangrar a empresa para manter a vida dele fora da empresa. Exatamente. Roger, a gente vai agora para o nosso quarto bloco, mas antes eu gostaria de chamar a atenção aqui do pessoal. A gente chamou a atenção aqui para seguirem nossas redes sociais, agora eu quero que sigam também a sua. Pode falar, eu acho que o Marcos vai conseguir colocar na tela também para a gente, no Instagram. Instagram,
tá, gente? Não é brasileiro, é diferente mesmo. Vamos lá agora para o nosso quarto tópico, que é recuperação extrajudicial, Roger. Muita gente confunde recuperação extrajudicial com recuperação judicial. Mas qual é a principal diferença? Bom, a extrajudicial, a gente une duas coisas que eu falei anteriormente, que é o quê? Primeiro, a negociação extrajudicial. Então, a gente vai atrás dos credores, conversa com os credores e fala, olha, credores, estou passando por uma situação de dificuldade e eu preciso do apoio de vocês. E aí eu estou disposto a tomar algumas medidas drásticas para poder arcar com esse desafio, né? Com esses ônus que eu estou tendo aí, com essa dívida que eu estou tendo. Mas eu precisava que vocês também me auxiliassem de alguma forma. Então, o prazo que eu tinha com vocês, ao invés de eu estar aqui um prazo, vamos dizer, de 12 meses, eu precisava que vocês me dessem um prazo de 2 anos, de 24 meses. Eu fiz um levantamento e eu preciso agora de fazer um caixa. Então eu preciso de uma carência, por exemplo, de 6 meses para começar a pagar. E eu preciso que vocês não me cobrem juros durante esse período, ou então me cobrem um juro mais baixo do que hoje está previsto aí no contrato. Enfim, ele vai apresentar uma forma de que ele vai conseguir arcar com toda a dívida dele. E vai apresentar isso para os credores. Muitas vezes os credores vêm e falam, não, desse jeito eu não concordo, mas se você me pagar assim, o assado, eu consigo receber, eu aceito. E aí você vai ajustando. Só que aí você vai e faz um plano de recuperação extrajudicial. Você vai apresentar esse plano e fala assim, olha, todos os meus credores eu vou pagar da seguinte forma. Então eu negociei aqui, chegou num consenso entre todo mundo de que é uma forma razoável. É um deságio, é uma carência, é um prazo, é um juro. Vai negociar aquilo ali. Negociou, aquela forma de pagamento vai servir para todo mundo. Então você vai lá e apresenta para o juiz e fala assim, olha, juiz, eu já negociei com meus credores, você precisa de ter 50% mais um do seu crédito aderindo àquilo ali. Então você selecionou, eu estou devendo aqui A, B e C, estou devendo 100 mil para cada um, vamos utilizar de exemplo. Aí A e B concordaram de eu pagar eles de uma determinada forma. C não concordou. Só que como A mais B soma mais do que 50% do valor da minha dívida, eu apresento aquilo ali e falo, eu vou pagar A, B e C da forma como A e B concordaram, porque eles já representam mais de 50% da minha dívida. E aí você vai lá e apresenta para o juiz, e o juiz fala, não, tá certo, você cumpriu os requisitos, tem lá os requisitos da lei, e o juiz vai falar, não, essa é a forma de salvar a empresa, e eu abre a oportunidade para ser falado, estando tudo certinho, o juiz vai homologar aquilo ali, e C, que não concordou com aquela forma de pagamento, vai ser obrigado a aceitar aquela forma de negociação, porque é uma forma de salvar a empresa. Então você precisa de negociar e ter adesão de pelo menos 50% mais um. É um procedimento mais barato, porque não tem um administrador judicial, as custas são mais baratas, o próprio custo profissional é mais barato. Então é um serviço que resolve a vida financeira e de forma extrajudicial. Então, assim, é um serviço que hoje em dia passou a ser muito procurado justamente por conta dessas peculiaridades, né? Porque você atrai a negociação para um momento antes de entrar na justiça. Então, você chama os seus credores, conversa com eles, explica. E grandes empresas já têm passado a utilizar. O caso mais emblemático foi a Casas Bahia, que agora, no ano passado, no final de 2024, fez a homologação do plano de recuperação extrajudicial deles e foi o valor da empresa mais do que dobrou depois disso na Bolsa de Valores, porque foi uma forma de demonstrar que eles estavam querendo renegociar e que tinha saúde financeira também, porque o credor também não vai aceitar uma negociação se a empresa está fechada ou está quebrada. Então, precisa ter uma garantia, né? Exatamente. E a vantagem também é porque tem menos exposição pública, geralmente ela funciona em sigilo, então você consegue travar aquilo ali para não criar uma imagem negativa da empresa no mercado. Então, é um mecanismo muito bom, é previsto também na Lei de Recuperação Judicial, mas é um mecanismo que passou a ser muito utilizado. Pra você ter ideia, até 2023, no Brasil inteiro, a lei é de 2005. Até 2023,
só tinham sido propostas cerca de 250 recuperações extrajudiciais no Brasil inteiro. De 2023 até o ano passado, já foram mais de 2.000 recuperações extrajudiciais. Nossa. Então, assim, houve um crescimento muito grande, porque foi um instituto que passou a ser procurado por conta disso. Diminuição de custo, facilidade de negociação, enfim, você trabalha de uma forma mais tranquila. Você deu o exemplo da Casas Bahia, né? Que é uma empresa grande, uma empresa nacional. Mas você poderia citar também para a gente que outros tipos de empresas podem também dispor desse recurso? Então, isso também é um outro ponto interessante, que até então, isso era muito difundido entre as grandes empresas, né? Entre as bigs lá. Então, entre SAs e tudo, a gente até fala que a lei de recuperação judicial, quando ela foi criada pensando nas empresas grandes, empresas listadas em bolsa e tal. Porém, houve uma popularização, vamos dizer assim, desse instituto. Hoje em dia, se tem recuperação extrajudicial ou até mesmo judicial de valores de dívidas pequenos. Eu falo, inclusive, que na recuperação extrajudicial, dívidas a partir de 100 mil, de 200 mil reais já podem ser negociadas pela recuperação extrajudicial. Não tem, assim, um piso e nem um teto. Pode ser, se você achar que compensa para você fazer uma negociação através de uma recuperação extrajudicial de uma dívida de 10 mil reais, você pode fazer. É lógico, tem que olhar se o custo disso, o custo com advogado, o custo com custos processuais e tudo, se isso não vai ficar muito oneroso, se vai né? ser razoável. Mas pode ser feito. Então, assim, ela tanto na recuperação extrajudicial, eu falo que qualquer tamanho de dívida comporta. Então, e consequentemente, qualquer tamanho de empresa. Não precisa de ser uma SA, não precisa ser uma empresa grande, pode ser uma empresa do Simples, pode ser uma ME, pode ser uma EPP, enfim. Qualquer empresa pode propor uma recuperação extrajudicial. Já a judicial, que acho que já é o próximo tópico, já pode entrar, vamos engatar. Eu já falo que ela já é direcionada mais para empresas que possuem um endividamento um pouco maior. Aí um pouco maior quanto? Eu falo que a partir ali de 1,5 milhão a 2 milhões de reais. Por quê? Porque ela já demanda um custo de proposição elevado. Então, quem tem uma dívida de 500 mil reais, por exemplo, e colocar ela numa recuperação judicial, eu não acredito que vai ser compensatório o prazo. Então, você pode ter outras negociações paralelas que te levem a um resultado mais barato, vamos dizer assim, menos custoso do que a recuperação judicial. Mas não tem na lei nenhuma vedação. Pode ser proposta com dívida de 10 mil reais, igual eu falei lá da outra, não tem problema. Mas a questão que eu falo é o custo-benefício do serviço, né? Que eu não acredito que seja vantajoso propor com a dívida menor de 1 milhão de reais. Mas dependendo do caso, né, a recuperação judicial não deve ser o fim, né? Ela é um instrumento para ganhar tempo e reorganizar a empresa, né? Isso, Roger? A recuperação judicial, ela foi muito discriminada no início, porque ela foi, vamos dizer assim, uma evolução da concordata. E lá atrás, quando a empresa entrava em concordata, era quando a empresa estava já fechando as portas. Era um mecanismo só de saldar as dívidas para poder ela fechar. E aí, quando a concordata foi extinta, que foi criada a recuperação judicial, muita gente, a cultura popular levou a entender que a recuperação judicial era como se fosse uma quebra da empresa. E aí isso demorou muito tempo para poder começar a mudar na cabeça das pessoas. Foi mudando um pouco quando empresas grandes, que eram do dia a dia das pessoas, entraram em recuperação judicial e continuaram suas operações. E aí as pessoas começaram a ver que a recuperação judicial, de fato, não era um monstro, não era algo que já decretava o fim daquela empresa. Poderia ser, de fato, a salvação. Então, empresas grandes como Americanas, como o Oi, que ficou muito tempo em recuperação judicial, empresas como TAM, Latam, no caso, né, companhias aéreas, Gol, Azul. Então, assim, essas empresas que estão aí operando no dia a dia e que estão em recuperação judicial, e muitas a gente nem sabe, mas estão em recuperação judicial e as operações, elas continuam. Então, assim, a recuperação judicial, a gente fala que é um mecanismo de dar um fôlego para a empresa. Então, tanto quando a empresa
está com uma crise financeira muito grande, em que os credores começam a cobrar muito e ela não está com um fluxo nem para conseguir pensar em mexer no seu negócio para poder fazer voltar ele ser lucrativo e nem para poder fazer ele ser rentável, a gente vai falar assim, olha, a recuperação judicial é de fato uma alternativa, porque você vai pegar aquela dívida, é como se você pegasse toda aquela dívida que você tem, de vários credores muitas vezes, e você coloca numa prateleira, e você fala assim, olha, dívida, você vai ficar aí, eu vou agora pensar no meu negócio, então o juiz manda suspender todas as cobranças, suspender todas as ações de execução e tal, e a pessoa vai voltar o olho para dentro do negócio dela. Olha, o que eu preciso fazer para poder eu conseguir fazer com que esse negócio seja rentável? Enquanto está suspenso, os juros param de correr? Como que para de correr tudo. E depois você vai negociar como é que vai ser feito o pagamento dessa dívida, com os credores mesmo. Mas você vai ter uma suspensão, a média de 6 meses a 1 ano, pelo menos. Então você vai suspender aquelas cobranças, suspender aquelas execuções, e aí você vai falar assim, olha, agora eu vou apresentar para vocês um plano de como eu vou conseguir saldar vocês. E aí apresenta um plano. Esse plano, depois ele vai ser submetido aos próprios credores, para os credores avaliarem e decidirem se concordam ou não concordam. Se você conseguir convencer mais de 50% da dívida de cada uma das classes, são 4 classes de credores, e eles aprovarem, está aprovado o plano e você vai pagar todo mundo da forma como foi escolhido. Assim como lá na recuperação extrajudicial. Na judicial a diferença é porque você consegue dividir em 4 classes. E você tem que ter aprovação, você analisa cada uma dessas classes separadamente. Trabalhistas, quem tem garantia real, credores quirografados, são que sem garantia, e credores sem garantias, que são microempresas, empresas de pequeno porte. São 4 classes diferentes. Então você vai apresentar ali para os credores um plano de pagamento. Olha, a empresa minha consegue sair assim. Vocês concordam? Aí vai para votação. Se os credores se convencerem, bem. Se não se convencerem, aí é apresentado alternativas, pode ser feito outras suspensões e renegociações, até tentar chegar no meio termo. Chegou no meio termo, beleza, aprova e aí passa a valer, como se fosse uma repactuação com todo mundo, e todo mundo vai receber da forma como está para cada uma das classes. Então é um mecanismo um pouco complexo, porque você depende de análise desde a parte contábil, da parte fiscal, da parte negocial com todo mundo, da parte trabalhista. Então, assim, Tem muita gente envolvida. É muita gente envolvida, é uma equipe multiprofissional que faz parte de uma análise de uma recuperação judicial. Então é algo complexo. Por isso que não tem tantas pessoas especialistas nessa área, porque de fato é muito complexo, a lei ela é cheia de muitos detalhes, então é uma situação bem complicada. Mas, sendo bem feito e bem tratado, é uma ótima solução. Né, a gente tem casos aí de sucesso de empresários e tudo, de produtores rurais também, que utilizam do Instituto da Recuperação Judicial e, ao longo do período que passa dentro do Instituto, reformulam o seu negócio, organizam, verificam o que precisa ser feito para poder sair daquilo ali, e depois, quando atravessa aquilo ali que homologa, a empresa volta com outros olhos e funcionando muito bem, corrigindo, tendo os erros corrigidos, e ali consegue avançar bem e se reerguer no mercado. Então, assim, é um instituto muito bonito quando você vê o resultado, quando ele é bem feito. Então, você vê os empregados, muitas vezes saem daquilo ali mais unidos, porque, olha, a gente conseguiu enfrentar um desafio grande e tudo. Os fornecedores também valorizam que você foi resiliente e não desistiu, e que você está lá precisando de fazer um negócio. Com seu compromisso. E cumpriu com o compromisso. Então, isso também, você recupera o seu crédito no mercado. Então, isso tudo auxilia bastante. Meio que você já respondeu minha próxima pergunta, que seria o que determina o sucesso de uma recuperação judicial. Se resume a isso então, Roger? Principalmente você ter um diálogo, você ser transparente com seus credores, você ser honesto de mostrar o seu real cenário. Então, você mostrar que você está com boa vontade de você conseguir resolver aquela situação, mas que você precisa de um auxílio deles, né, nesse momento. Então, você abre ali o jogo para eles, e depois você, tendo a aprovação deles, tendo aquele crédito com eles, aquela confiança, você precisa de demonstrar que aquela confiança não foi à toa. Então, você precisa de fazer de tudo para conseguir cumprir o seu plano. Honrar o compromisso. Honrar o compromisso.
Muito bom. Roger, nós estamos chegando ao final desse episódio, mais um episódio do Gestão em Foco by Ren Software, hoje aqui com o Dr. Roger Kuhn, que é advogado especialista na área empresarial, não é isso? Por isso, entende muito bem desse assunto, deu aula aqui, a gente poderia ficar conversando por muito mais tempo, porque eu sei que as dúvidas, elas são muitas, às vezes a pessoa que está nos assistindo aqui nem consegue formular a pergunta que ela faria, mas se você tiver uma pergunta, você pode deixar aqui nos comentários, que nós daremos um jeito ou de trazer o Dr. Roger novamente aqui para, né, responder suas dúvidas, ou trazer algum vídeo, ou qualquer outro material em nossas redes sociais. Foi um prazer estar com vocês hoje. E antes de terminar, eu gostaria que você deixasse um recadinho para o pessoal que nos ouviu em relação a esse assunto, né, que nós falamos. Qual mensagem que você deixaria para esses empresários que estão passando por dificuldades financeiras nesse momento? Bom, eu acho que é um recado que eu gosto de passar, é que crise não é vergonha, né? Você não é a primeira pessoa que vai estar em crise e não vai ser a última. Então eu falo que ela não é um motivo para ter vergonha. E o maior erro é esperar demais. Muitas vezes a demora em procurar uma ajuda, ela pode ser decisiva em você não conseguir salvar o seu negócio. Então, assim, não tenha vergonha de procurar ajuda especializada, não demore para poder fazer isso. Percebeu que as coisas, olha, tá pensando mais em pagar a conta do que em fazer o seu negócio funcionar, já é um sinal, tá na hora de você procurar ajuda, procurar rever o seu negócio, olhar para dentro, com calma, com tranquilidade, para você conseguir resolver o seu problema, né? Então, assim, eu falo que assessoria especializada também é investimento, não é despesa. Então, você precisa de procurar alguém que te dê soluções legais e que resolvam de fato o problema. Então isso é muito importante. E olhar, sempre estar atento a novidades, procurar ouvir muito, estudar bastante, para que você se planeje bem para não precisar passar por crise, mas se passar, o jeito de sair da crise também é com planejamento. Então existe planejamento para poder você sair de crise. E aí é importante que você tenha assessoria para você olhar para essa crise de frente, encarar ela e conseguir ultrapassar ela. Roger, e se por acaso alguém aqui estiver interessado em saber mais, em resolver alguma questão aí que está complicada, como é que faz para falar com você? Bom, eu sugiro que lá no meu Instagram, o Instagram do meu escritório, souzakun.advogados, a gente tem muito conteúdo falando sobre esse assunto, né? Então, assim, pode procurar através da rede social, a gente está lá para orientar também, o que a gente puder contribuir, né, nesse momento de crise. Aí a gente está num momento geral de muita incerteza, muitas dúvidas, e o que a gente puder contribuir, a gente está sempre à disposição. É isso aí, procure lá nas redes sociais do Roger e do escritório, Souza Kuhn, né, do escritório, que vocês vão conseguir aí conteúdo e também, se for o caso, manda um direct, deve ter também lá o WhatsApp, Sim, né, no link tem o da bio. WhatsApp, tem um link na bio lá. É só procurar ou fazer uma visita ao escritório também, né, Roger? Quero te agradecer, tá, pela presença aqui, pelo seu tempo, né, que você dedicou a estar aqui com a gente hoje, a compartilhar aí um pouco dos seus estudos e da sua experiência na área. É sempre muito bom contar com pessoas que têm o conhecimento para poder ajudar as pessoas que a gente quer ajudar, e é muito honroso, né, quando alguém se dispõe a dedicar tempo, né, e a gente sempre faz questão de ressaltar aqui que os especialistas que nós trazemos aqui são pessoas que estão dentro da área, estão vivendo essas situações de que falam aqui diariamente, conhecem muitas histórias e ainda estudam muito, né, Roger, que com certeza você estuda aí todos os dias para poder acompanhar todas essas mudanças que a gente vem vivendo. E é de graça. E você busca o seu conteúdo, o seu conhecimento, você vai atrás, você paga, né? Sim. E aqui você tá tendo de graça. Então, assim, você recebeu de graça, você pode compartilhar, né? Usar também a generosidade para compartilhar com outras pessoas que você saiba que estejam precisando tirar dúvidas relacionadas a esse assunto, tá bom? É sempre muito bom. Né, Roger? Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço, estou sempre à disposição aí do programa e parabenizo vocês pela iniciativa. Muito obrigada. E nós vamos ficando por aqui. Até a próxima quinta-feira. Te espero no YouTube e no Spotify.